que o evangelho real, genuíno da Bíblia, ele é um evangelho de renúncia. Não tem como você dizer que você vive o evangelho, que você acredita na cruz do Calvário, se você não consegue renunciar às práticas do mundo, os sentimentos do mundo. Então hoje a mensagem que Deus quer falar conosco é uma mensagem que traz para nós um chamado, traz para nós algo para que a gente possa viver de verdade aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. E o tema da mensagem hoje é: a sua maior vitória pode estar na sua maior renúncia. Eu vou ler de novo, teve 3 crentes que entenderam. A sua maior vitória pode estar na sua maior renúncia. Nós vamos ler Hebreus 11:8. O texto diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu vou ler essa última parte. E saiu sem saber para onde ia. É algo que parece que não faz sentido. Eu me movimentar sem eu saber para onde eu vou. Nós vivemos em uma geração, em um tempo, de pessoas que amam conquistar, amam adquirir, amam números, amam patrimônio. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer avançar, todo mundo quer prosperar. E quando você acha que você prospera, você entende que venceu. Nós vivemos nesse tempo, mas quando olhamos para o texto, quando olhamos para a história de Abraão, nós percebemos algo um pouco curioso em relação ao que nós vivemos hoje. Abraão não se tornou o pai das nações porque acumulou muitos bens. O texto não diz que ele acumulou patrimônio, riqueza, por isso que ele se tornou o pai de nações. Ele se tornou o pai das nações porque ele decidiu renunciar. E aí que pega. A cada novo nível da promessa, Deus pediu uma nova renúncia a Abraão. Cada vez que Deus quer elevar o seu nível, querido, Ele vai te pedir algo. Cada vez que Ele quer te levar num patamar maior, Ele vai te cobrar algo. Ele vai te pedir algo. E não tem como você renunciar 50%, 80%. Ou você entrega tudo aquilo que o Senhor te pede, ou você nunca vai alcançar o nível que Deus está programando para você. No reino de Deus, existe uma verdade. E cada vez que eu leio a Bíblia, mesmo repetindo os versículos que eu já li, eu entendo uma coisa: que nem toda vitória é conquistada. Ô pastor, como assim? É assim, algumas vitórias só são vitórias, só são recebidas depois da renúncia. Em nome de Jesus, pede para os jovens dar uma segurada lá fora, por favor. Carol, Gabriel, em nome de Jesus. Você acha que você precisa conquistar, vencer algumas batalhas, e o que Deus está nos dizendo: você vai receber a bênção, você vai receber o milagre quando você decidir renunciar. E como é difícil essa palavrinha, renúncia. Mas pastor, renunciar o quê? Por que eu vou renunciar? Antes de Deus colocar algo, presta atenção nisso, antes de Deus colocar algo nas suas mãos, Ele vai verificar se você está disposto a soltar aquilo que Ele pediu. Ele vai ver se você está disposto a renunciar para receber aquilo que Ele sonhou para você. Abraão precisou renunciar ao conforto. Gênesis 12:1. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. A ordem de Deus, a primeira ordem, a primeira coisa que Deus fala, não foi assim:
Diego, Thalita, vem receber. Tiago, vem receber. Pastora, vem receber. A primeira ordem foi: saia. Renuncia. Abre mão. Primeiro o passo. Primeiro a fé. Primeiro a obediência. Depois ele recebe. E nós queremos o quê? Ao contrário. Quero entender, quero ver, quero saber para onde eu vou. Me explica primeiro, calma aí, como é que eu vou abrir mão? Tanto tempo, tanta... Imagina, eu sou um pai de família, como é que eu vou fazer isso? Deus não começou entregando a bênção. Deus começou pedindo uma despedida. Deus não chegou e falou: ó, Abraão, está aqui. Primeiro sai, primeiro obedece, primeiro confia. E aí eu queria fazer uma pergunta. Imagine você abandonar sua cidade, sua história, seus amigos, seus hábitos, sua mentalidade, suas referências. Abraão não sabia aonde estava indo. A gente acabou de ler. Primeiro sai, primeiro vai, primeiro abre mão, e depois eu te digo, depois eu te mostro, depois eu te dou. Só que nós vivemos uma geração ao contrário. Primeiro eu quero receber para mudar. Primeiro eu quero entender, ter certeza para poder me movimentar. E Deus só falou: Abraão, vai. Muitas pessoas precisam ser como Abraão. Estão paralisadas porque esperam ver, entender, enxergar e saber. Abraão não sabia para onde estava indo, só que Abraão sabia quem estava chamando. E quando você reconhece a voz daquele que te chama, muda tudo. Pastor, mas eu não estou escutando é nada. Às vezes eu acho que é o diabo que está falando comigo. Sabe qual que é o problema, querido? Não é o quanto você conhece o diabo. O problema é quanto o diabo te conhece. Quando você tem intimidade, e você só vai ter intimidade tendo relacionamento, você reconhece a voz daquele que fala contigo. Abraão reconheceu a voz de quem falava. Então não interessava para onde ele ia, não interessava o que ele tinha que fazer. Ele apenas foi. Ele apenas caminhou. Ele apenas se despediu, abriu mão e foi. E sabe o que acontece? Muita gente quer viver o novo de Deus, mas não está disposto a abrir mão do velho. Muita gente quer estação nova, mas não quer abandonar os velhos hábitos. Muita gente diz: nossa, pastor, meu sonho é mudar tudo. Só que você quer mudar tudo trazendo as coisas velhas, as pessoas velhas para o novo tempo. Entenda, o que Deus está nos cobrando hoje é: eu tenho um novo para você, mas você está disponível para renunciar ao velho? Se você não está disponível, para de pedir de viver o novo. Porque nós insistimos em pedir coisas, mas quando é nos pedido, nós fazemos de louco. Não é comigo, é da carne. Aí esse pastor aí não sabe nem o que está falando. A gente é muito bom em receber. E quando nos pedem algo que nós precisamos renunciar, será que nós estamos prontos mesmo para viver o novo? Será que o velho cabe no novo? Será que hábitos antigos, rodas de amigo, brincadeiras, falas, pensamentos cabem naquilo que Deus quer para o novo? Para essa nova estação? Nós precisamos entender que não vai ter um novo futuro se nós continuarmos carregando os velhos hábitos. Nós precisamos entender que nós não vamos acessar um novo nível usando
usando as mesmas desculpas, a mesma muleta. Ah, mas pastor, eu carrego dor. Ai, pastor, eu não consigo me entregar porque eu fui machucado. Nossa, lá aquela vez, 1932. A gente fica dando força para as coisas que aconteceram. A gente fica carregando as coisas que aconteceram para o novo tempo. Daí sabe o que acontece? O novo tempo nunca acontece nada. Você vai continuar orando, jejuando, fazendo propósito, vindo na igreja, servindo, cantando, pulando, dançando, recepção, pipoca, fazendo tudo exatamente do mesmo jeito. Nós precisamos entender que para você acessar a promessa, você precisa viver a renúncia. Pastor, eu quero muito receber a bênção, mas vive preso em coisas do passado. Ai, mas se eu fizer isso, imagina o que a minha família vai falar. Tem gente que é casado e vive para agradar pai e mãe ainda. Ai, nossa, imagina o que vão dizer, meu Deus. Ai, fica preso em estações, não entrega por inteiro, faz por um... Eu tô quase, pastor, é só essa partezinha. Ai, sabe o que é? Os meus amigos de muito tempo, eu não queria, imagina o que eles vão pensar. Ai, pastor, é que meus amigos não são crentes. Se eu fizer isso, vai ficar estranho. Ai, na minha família, a maioria é de outra religião, pastor. Eu vou magoar, eu vou entristecer. Bonito, ó. Vive para agradar homens e não vive para agradar aos céus. Fica no mesmo lugar. Às vezes Deus vai usar a sua vida para transformar a vida das pessoas à tua volta, mas tu fica preso em dogmas, em pensamentos para agradar os outros. E aí Deus está lá comendo a pipoquinha dele, sentado no trono dos tronos, os anjos dizendo, santo, santo, santo. E ele olhando, olha lá meu filho, minha filha, quer permanecer no mesmo lugar. Ó, anjo, segura aí, não desce não. Guarda aí na prateleira 32/6 esse milagre. Eu estou falando engraçado, mas é assim que funciona. Como que o Senhor vai enviar os anjos para te entregar o que Ele quer, se você permanece preso em pensamentos, em dogmas, em dores, em agradar homens e mulheres? Como que você vai dar um passo a mais? Como que você vai acessar? Faz o seguinte, pede para esses homens e mulheres que você quer agradar, para eles entregarem a bênção para você, para o milagre vir através deles. Porque nós não vamos mudar se a gente não mudar os nossos hábitos. Se não tiver renúncia, não tem promessa. Simples assim. Se não tiver entrega total, não tem milagre. Simples assim. Talvez o que Deus esteja dizendo para nós hoje é: saia de ambientes que estão matando a sua fé. E sabe o que é o pior? Que às vezes o ambiente é a nossa parentela, sangue do nosso sangue, amigos de muito tempo, colegas de trabalho de uma década. E Deus está dizendo: saia de ambientes que estão matando a sua fé. E aí você fala: mas pastor, vai dar ruim, como é que eu vou fazer? Sabe o que é? A gente precisa entender: ninguém trata uma doença se submetendo a ela. Então entenda o que Deus está nos cobrando hoje. Existem mesas que a gente não senta mais. Existem pessoas que não... Só que nós se preocupamos muito com o ambiente para parecer que a gente é pertencente. Mas pastor, ninguém mais vai me convidar para nada. Pastor, mas e aí? Como é... Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual que é a questão? Deus te colocou nesses ambientes, nesses lugares, para você transformar vidas. Só que você está deixando que o ambiente transforme você. Você está deixando que as mesas que você senta, que a tua parentela, que as pessoas transformem quem você é, naquilo que Deus te chamou para ser. Eu quase fiz, eu quase fui, eu quase e quase. Porque você não consegue renunciar por completo. Você não consegue definir: eu sou uma filha amada, um filho amado de Deus.
Porque quem te ama de verdade vai entender, querido. Se é seu amigo de verdade, ele vai entender as suas decisões. A tua parentela, o teu sangue vai entender as suas decisões. Pode ser que não seja no primeiro momento, mas a Bíblia que eu leio diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não é você sendo um eterno submisso para ficar agradando o meio. O que Deus está nos chamando é para uma entrega total, genuína, verdadeira. Os céus estão cansados de crente migué. Estou lá e tocar, faço mais ou menos, quase faço tudo. Nós precisamos nos posicionar e fazer uma entrega total. Você não tem que se relacionar com pessoas que esfriam a tua comunhão com Deus. Simples assim. É simples. Pô, pastor, mas... sabe por quê? Porque o dia que você tiver uma identidade firmada, que você souber quem você é, aí você senta na mesa de qualquer um. Porque daí você vai transformar aquela mesa. Mas enquanto você não se posicionar, a mesa está te transformando. Então sabe o que você faz? Vaza. Não tenha comunhão. Isso é humildade. É ser humilde. É eu saber o momento certo que eu estou pronto ou não estou pronto. O problema é que tem gente que fica trazendo responsabilidade para si e não consegue cuidar nem da própria casa. Tem gente que é 80% crente, quer se achar o crente total para mudar vidas. Não vai mudar. As pessoas do mundo vão te transformar, a ponto de você colocar em dúvida: será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou indo muito na igreja? Será que eu não estou servindo muito? Será que aquele pastor não está falando besteira? Eu duvido que não teve gente já aqui dentro que já não pensou isso. Sabe por quê? Porque está em comunhão, em mesa, em pessoas, dando acesso a pessoas erradas. Tem um texto na Bíblia que diz: para lidar com louco, se faça de louco. Só que você não deve viver como um louco. Se faça de louco, não é viver como um louco. Tem gente, eu vou falar posso liberar, Maiquinho? Posso falar, Maiquinho? Mas talvez vai servir para ti também, Maiquinho, mas eu vou falar. Hashtag fica a dica. Ah, meu Deus, será que eu, pastora? Será que eu falo? Tem pessoas que insistem em permanecer em ciclos que Deus já encerrou. Tem pessoas que insistem em ficarem presas a pessoas, estações que Deus já encerrou. Quase fechou as contas no azul esse mês. Quase deu certo aquela entrevista. Quase que eu fui promovido. Quase que eu tive um mês tranquilo em casa. Nós precisamos entender que existem lugares que parecem conforto, porém são prisões disfarçadas. Você fica preso a estações, a pessoas e a lugares, para ter um conforto. Ah, pastor, tem guerra que eu não quero entrar. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, imagina o que vão falar. Ah, pastor, eles não gostam de vocês. Se eu botar um vídeo seu, vai dar ruim. Vocês estão rindo? Posso dar nomes aqui na igreja, hein? Sabe qual que é o nosso problema? A gente não consegue assumir as nossas próprias decisões. Isso é hipocrisia cristã. Permanecer em ambientes apenas por um conforto próprio. Nós precisamos assumir as nossas decisões. Nós precisamos enfrentar o que a renúncia causa, para poder acessar as bênçãos que Deus tem sobre a nossa vida. Abraão teve que renunciar 100%. Vamos pegar no texto, Gênesis 13. Abraão precisou renunciar a pessoas que amava. Quem lê a Bíblia?
Quem lembra que ele teve que renunciar a um sobrinho? Vou dar dica. Ló, aí ó, tem uns crentes, aleluia. Então, Ló caminhava com Abraão. Ló era sobrinho, era família, sangue do sangue. Mas o que aconteceu? Chegou um momento que os dois não poderiam mais continuar juntos. Está no texto. Lê lá Gênesis 13 depois. E Deus só voltou a falar claramente com Abraão, presta atenção, depois que ele obedeceu e teve a separação. Talvez Deus está te pedindo algo que você não está fazendo, por isso que Deus está em silêncio, querido. O texto diz que Deus só voltou a falar claramente com Abraão depois da separação. Quando Ló foi para lá e Abraão foi para cá. De novo eu vou dizer, sangue do sangue, sobrinho, andava junto. Entenda, Ló não era inimigo, porque a gente acha que a gente só se afasta de inimigo. Ló não era inimigo. Ló era alguém querido, importante, parente. Mas a gente precisa entender algo muito poderoso que eu e a pastora Nayara demoramos um pouco a entender. E muitas vezes ainda sentimos. Nem todo mundo que começa uma caminhada com você foi chamado para terminar o propósito com você. Sabe o que nós temos? Nós queremos agarrar aqueles que começaram até o final. Só que tem pessoas que são importantes por uma determinada estação. Só que o que a gente faz? A gente precisa entender que há pessoas que nós amamos, mas nós não podemos seguir dependendo delas. Existe um momento no meio da caminhada que nós precisamos renunciar. Há pessoas que foram importantes para uma estação, mas não estão chamadas para o seu destino. E isso dói. Isso dói muito. Eu já fiz várias vezes essa analogia. Quem já viu o lançamento de um foguete para a Lua? Levanta a mão. Na TV pode ter sido, né, irmão? Não precisa ter ido lá nos Estados Unidos, velho. YouTube, joga lá. Pô, acharam, não, pastor, não tenho visto. Não, querido, na internet, na TV. Me ajuda a pregar. Tá vendo como é que eu sofro, irmão? Tá vindo a primeira vez? É assim. Depois ele chega em casa, pô, esse pastor é meio estranho, amor. Fica tranquilo, gente. No final vai dar tudo certo. Quando ninguém levantou a mão, eu falei, pô, que mundo vocês vivem, gente? A Starlink acabou de lançar nos Estados Unidos um foguete, vocês não viram? É que estavam lendo a Bíblia, né? Ah, que orgulho dessa igreja. Tira de mim, Senhor. Vamos lá, voltar para o texto. Então, como é que é o foguete? Tu tem um foguetão grande e um foguetinho acoplado. Por quê? Quando há o lançamento, você vê que os dois mete o fogo e vai. Quando chega lá, em certa altura, o pequenininho desacopla. Truque. E cai. E o grandão mete marcha e... Sabe por quê? Porque o pequenininho foi feito só para a estação até aqui. A partir daqui, ele não foi feito para acessar mais alto. Se ele continua acoplado, ele é peso, derruba os dois. Pegou? Tem gente que está voando às alturas querendo carregar o pequenininho até o final. Libera, desacopla. Porque tem gente que foi feito até aqui, você até lá. Se você insistir, vai cair os dois. Teve gente que vai chegar em casa e vai jogar no YouTube para ver se eu estou falando a verdade. Mas eu faço questão, depois me manda mensagem. E a gente é assim. Tem pessoas que Deus coloca para o início. E Ele sobe com a gente. Chegou aqui, a estação dele desacopla. Ló
Abraão segue, vira o pai das nações. Ló não foi importante? Muito. Abraão esqueceu de Ló? Não é sobre abandono. É sobre identificar a estação de cada um. Tem gente que não consegue subir mais porque está acoplado a pessoas que estão sendo peso e não mais impulsionamento. Há pessoas que não vão mais alto porque estão presos em pensamentos, em dores. Não conseguem desacoplar. Não conseguem soltar. Calma, Lu, que não acabou, vai ficar bom ainda. Eu vou começar a pregar daqui a pouco, Lu. Tem que desacoplar. Aqui a gente está falando de pessoas, mas não é só pessoas. Sentimentos, coisas. Eu vou falar uma coisa pesada. Tem sonhos que impedem você de acessar o que Deus sonhou para você. Eu tive uma conversa com um amigo meu recentemente, fui visitar. Inclusive, se quiser me chamar para o café de novo, fica a dica. E eu falei para ele, tira a meta da tua empresa. Meta é coisa do homem. Meta é você dizer, eu quero chegar aqui. Aí Deus está lá comendo a pipoca e fala assim, aqui? Eu queria aqui. E aí a gente limita o que Deus quer fazer. Porque os nossos olhos limitam o que Deus quer fazer. Então nós precisamos entender que nós precisamos desacoplar. Desacopla do peso, querido. Desacopla de responsabilidade que não é tua. Desacopla de roda de amigos que não faz mais parte. Desacopla de pessoas que já foram literalmente mortas pelo Senhor na sua vida. Desacopla de ciclos. Mas fizeram em 1900. Não, desacopla. Esse peso está impedindo que você acesse alturas que você foi feito. Você está preso em coisas que não foram feitas para alcançar o que Deus fez você alcançar. E está tudo bem. Ló foi extremamente importante na Bíblia, eu já preguei sobre Ló. Só que para uma estação de Abraão, foi aquela para dar a levantada em Abraão, para o início de Abraão, depois, para o final não era Ló. Você está entendendo que você está carregando Ló? Você está carregando coisas que Deus já falou que é para você renunciar. Porque renunciar, principalmente quando é pessoas, como é difícil. Abraão precisou renunciar ao controle. Porque anos se passavam e a promessa não chegava. E aí, Abraão, Tiago, Bartos e Abraão, muito parecidos, começou a querer dar uma ajudinha para Deus. Tá, estão me julgando e todo mundo já tentou dar uma ajudinha. Todo mundo aqui, né, Thalita? Ainda mais a Thalita que é igual eu, certeza. Aí, o que Abraão fez? Pô, mas aquele anjo veio aqui, fez minha mulher dar risada. Ela riu e cadê? Cadê o bacuri? Aí teve, vou dar um jeitinho. Aí o jeitinho dele se chama Ismael. Nada contra, viu? Família lá. Aí Ismael é o jeitinho que Abraão deu para a promessa. Aí Ismael nasce. Deus falou o que para ele? Ele vai para apresentar, olha Deus, aí meu filho agora. É ele. Aí Deus fala, oi? Não. Esse aí é teu, tu deu um jeito nele. Eu não mandei, esse filho não fui eu. O que Deus disse? Você deu um jeito na promessa, mas essa promessa não é minha. Quantos jeitinhos a gente tenta dar? Quantos Ismael a gente carrega? Porque para mim essa é uma das maiores lições. Porque quando a promessa demora, a nossa carne tenta produzir atalhos. Somos bons nisso aí, pastora. Pastora, somos terríveis com os atalhos. Se o Waze conhece nós, contrata. E o pior é que você está rindo de você mesmo. Porque a gente é assim. Quando as coisas que Deus prometeu não acontecem, a gente acha que ele precisa de ajuda. Deus precisa de ajuda. Só um temperinho. Aí a gente dá um jeitinho. Então, Ismael representa tudo aquilo que nós fazemos sem esperar Deus. Tudo que nós fazemos do nosso jeito,
é o significado Ismael. Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque tentaram acelerar o processo que Deus ainda queria amadurecer? Promessas, milagres, fora de tempo se torna maldição. Essas guerras que vocês estão vendo hoje, vão ler que vocês vão entender de onde vem. Isaac e Ismael. Povo judeu, promessa, Isaac. Aquele povo maluquete que explode tudo, Ismael. É verdade. É as nações construídas por ambos. Um são os filhos da promessa, e o outro são os filhos de um jeitinho que Abraão tentou dar e deixou esse presente para nós. E a pergunta é: quantos Ismael que você fez nascer está gerando problema para outras pessoas? Abraão se foi, Sara se foi, Agar, mãe de Ismael, se foi, e o problema está aí até hoje. A pergunta é: você vai querer deixar de legado Ismael ou Isaac? Ai, Lu, a Lu tem mulher, abraça ela, pastor, eu acho que ela está precisando de um abraço. Nem tudo que nasce das suas mãos nasce da vontade de Deus. Se eu perguntasse para Abraão na época, a certeza que ele ia dizer assim: pastor, eu senti no coração, acho tão bonitinho. Os irmãos vêm: pastor, você pode orar? Posso, vamos orar? Ai, pastor, eu vou fazer isso aqui porque eu senti no meu coração. Eu falo: que coisa. A Bíblia que eu leio fala uma coisinha que meio que me preocupa. Enganoso é o coração do homem. Não tem que ser confortável o seu coração. Você tem que ter certeza de quem está falando. E eu vou dar outra chave para você hoje. Normalmente quando Deus fala, vai te confrontar. Normalmente quando Deus fala, o teu coração vai dizer: acho que é da carne. Olha só, Abraão era velho, muito velho. Sara era estéril. Um anjo veio e entregou a promessa que eles dariam à luz. O tempo passa, a promessa não chega. Humanamente Abraão fala: caraca, mas eu tenho como resolver o problema. Convence Sara, a ama, na verdade Sara, né, que decide, para dar a filho a Abraão, porque ela se sentia culpada da promessa não acontecer. Se deita com Agar e tem Ismael. E nós somos assim. Só que eu quero dizer uma coisa: a responsabilidade é daquele que liberou a promessa, é daquele que liberou a palavra. Deus não precisa de ajudinha, Deus não precisa de jeitinho, Deus só precisa que você permaneça até o dia que Ele falar, até o dia que você obedecer por completo. O texto que nós lemos fala: Deus volta a falar com Abraão quando ele se separa de Ló. Deus responde a Abraão quando ele leva Ismael à presença de Deus. Quando Deus diz: não, esse daí não é o filho da promessa, esse é um filho seu. E essa é a pergunta: nós vamos querer viver o que é nosso ou o que é promessa? Renunciar o controle é confiar mesmo quando não entendemos. É descansar quando tudo dentro de nós quer correr. É continuar obedecendo mesmo quando não vemos resultado. Aí tu fala assim: nossa, como Abraão, né? Agora eu vou falar sobre a maior renúncia de Abraão. E é aqui que a mensagem quer falar conosco. Gênesis 22 conta o jeitinho de Abraão. Depois de anos esperando, depois de muita lágrima, depois da promessa, depois de milagres, finalmente nasce Isaac. Só que quando nasce Isaac, Deus faz um pedido impensável: entrega-me Isaac.
promessa, agora eu tenho e você me quer? Você quer tomar de mim a promessa? Você quer tirar de mim aquilo que eu esperei, que eu chorei, que eu orei? Entrega-me, Isaac. Você já imaginou como que nós nos sentiríamos? Perceba uma coisa: em nenhum momento, se você ler o capítulo todo, o texto todo, você vai ver que nunca Deus esteve atrás de Isaac. Nunca foi o desejo de Deus, Isaac. Deus estava atrás do coração de Abraão. Não era sobre o menino, porque existe um perigo que nós vivemos, existe algo que nos confunde, quando a gente transforma a bênção em ídolo. Quando, entenda, Isaac era a promessa, amém? Nós sabemos disso. Só que Deus queria continuar sendo o centro. Tem gente que ora tanto por algo que quando chega, Deus fica em segundo plano. Deus não divide a sua glória e seu espaço com ninguém, e nem com nada. Então nunca foi sobre Isaac. Chega um momento em que Deus pergunta: você ama mais a promessa ou o Deus da promessa? Você já fez essa pergunta? Vamos dizer, Rodrigão, hoje tu está saindo ali na rua, bate numa lâmpada mágica, sai um anjo. Lâmpada, anjo, você viu que loucura? Heresia no talo. Diz para mim, você pede um pedido, eu quero, enfim, teu sonho, não vem o caso. A pergunta é: tu vai amar mais a promessa ou Deus da promessa? Obviamente a gente vai dizer, claro que é Deus, pastor. Será? Será que a promessa e o milagre não vai tomar o lugar de Deus? Será que é por isso que talvez, quem sabe, ainda não chegou? Fica a pergunta, pastora Nayara, para você responder. Será que tu não está esperando tanto algo que Deus já percebeu que aquilo vai tomar o lugar dele? Será que estamos prontos, com a estrutura pronta para receber o milagre? Será que estamos prontos para entregar Isaac? Será que estamos prontos, pastora, para entregar Sara? Será? Tem gente que ama mais o ministério do que o próprio Deus. Tem gente que ama mais o dom que carrega do que o próprio Deus que deu o dom. Tem gente que quando fala do dom, até estufa o peito. Ah, meu Deus. Amanhã eu posso perder a voz e não conseguir pregar mais. E aí, cadê o dom? Não é sobre o que a gente carrega, é sobre quem derramou o que a gente carrega. Não é sobre o milagre, não é sobre as promessas, é sobre quem entregou o milagre e quem entregou as promessas. Quando Deus percebe que isso vai tomar o lugar dele, entrega Isaac. Entrega Isaac. Abraão sobe um monte disposto a entregar. E aí quando Deus percebe que ele ganhou o seu coração, que ele tomou o espaço que é dele, o texto diz que Deus, vendo o coração de Abraão, providencia um cordeiro. Porque Deus nunca quis tirar Isaac. Deus apenas quis provar Abraão. Entenda uma coisa, a história de Abraão nos ensina algo que nós não podemos sair daqui sem entender. Ele venceu porque ele renunciou. Renunciou sua terra, renunciou sua segurança, renunciou pessoas, renunciou hábitos, renunciou controle, renunciou até aquilo que ele mais amava. E isso aqui é muito forte. Toda vez que ele soltava algo na terra, Deus liberava algo maior no céu. Toda vez que você soltar algo que Deus está te pedindo, Deus libera algo maior
maior no céu. Toda vez que você mudar uma mentalidade na terra, Deus libera algo maior no céu. Toda vez que você para de querer agradar homens, Deus libera algo no maior nos céus. Toda a renúncia de Abraão gerou nele algo maior no céu. Toda vez que Abraão renunciava, algo maior acontecia. E a pergunta é: feche os seus olhos. O que Deus está pedindo que você solte e renuncie hoje? Talvez seja orgulho, talvez seja mágoa, talvez seja um relacionamento, talvez seja um pecado escondido, talvez seja o controle de uma situação, talvez seja até um sonho que ocupou o lugar de Deus. Mas o que Deus está pedindo para você soltar hoje? O que Deus está dizendo? Entrega. O que é o seu Isaac? Porque a sua próxima conquista pode estar escondida atrás da sua próxima renúncia. O que Deus está pedindo para você entregar hoje? O que é o seu Isaac? É uma dor? É arrogância? É prepotência? É algo que fizeram? É aprovação? Será que Deus não está pedindo o Isaac? É a aprovação da sua família? A aprovação de homens, de pessoas? O que é o seu Isaac? O que Deus está pedindo para você entregar hoje? O que está impedindo que algo maior nos céus aconteça? O que está impedindo para a bênção chegar? O que está impedindo que essa estação nova chegue? O que é o seu Isaac? Hoje Deus está pedindo: entregue o seu Isaac. Entregue aquilo que está tomando o lugar de Deus, aquilo que está impedindo você receber as bênçãos. Abraão segurou o altar e entregou Isaac. E porque Abraão soltou Isaac, ele recebeu uma nação inteira. Fica de pé, igreja. Porque no reino de Deus, quem se apega perde, mas quem entrega recebe muito mais do que imaginava. Hoje, o que Deus está falando conosco, o que Ele está perguntando: qual é seu Isaac? Ele não está perguntando o que você quer receber, Ele está perguntando o que está impedindo. Qual é o seu Isaac? O que você precisa entregar nessa noite, nesse altar? O que você precisa deixar hoje nesse altar? Ele pergunta para você hoje: o que você está disposto a entregar para viver? Abraão segura o altar e entrega Isaac. Por entregar Isaac, Deus entrega a nação na mão de Abraão. Você está entendendo? Hoje é noite de segurar o altar e entregar o que está impedindo você de acessar. Deus tem uma nação para entregar nas suas mãos. Deus tem a resposta daquela oração. Deus tem um milagre. Deus tem filhos. Eu vejo mulheres grávidas nesse lugar. Eu vejo portas de emprego sendo abertas. Mas você precisa entregar o seu Isaac. Você precisa segurar nesse altar e entregar aquilo que está impedindo a bênção de chegar. Pastor, mas quase, já está quase indo, eu estou me programando. Não, querido. Abraão teve um caminho. Abraão subiu o morro dizendo: eu vou entregar, ele é teu, eu conheço, o Senhor é o Deus de Israel, eu te entrego o que é o meu melhor, eu te entrego o meu sonho, eu entrego o meu... Ele foi decidido a entregar Isaac. Quando Deus enxerga a verdade no coração de Abraão, Ele providencia um cordeiro, porque o texto antes daquele momento não fala de cordeiro nenhum. Só diz que apareceu um cordeiro amarrado, para nem poder fugir. Segura o altar
Agar entrega Isaac. E Deus te entrega uma nação. Só que eu sei que o termo renúncia, entrega, ele nos confronta. Feche os seus olhos.